pensando no contexto do emagrecimento de um modo geral, o horário das refeições importa? Olha... Levantei a bola bem alta. Você pode cortar, você pode jogar de levinho para outro lado. Me ajeitei na cadeira. Eu diria que não e que depende, tá? Por quê? Não estamos falando de trabalhadores de turno. Certo, beleza. Seres humanos que trabalham em regime normal, certo. Fora, né? Ou seja, das 8, né? Às 5. Exato, tá? Então, assim, que não faz plantão. Não vai fazer diferença se a pessoa comer 6 da tarde, 8 da noite, né? Então, isso aí não vai ter diferença nenhuma, tá? Teve até um estudo que saiu há pouco tempo na Nature, eu não sei se tu viu, que era dieta com time restricted feeding. Sim, como é que é o nome dele? Um pesquisador que eu gosto bastante, é o... Ai, como é que é o nome dele, gente? Daqui a pouco eu vou lembrar. Tá. Que, enfim, que ele mostrou que as refeições dentro de uma janela de tempo mais restrita são interessantes para... a perda de peso, se eu não me engano? Eu não me lembro. Eu me lembro que era alguma coisa de metabolismo, não era? Da glicose? Eu não me lembro agora. Eu não me lembro. Eu me lembro que eu dei uma olhada. Satchin Panda, tá. O pesquisador. Inclusive, ele tem um livro chamado The Circadian Code, que é muito legal, recomendo aí pro pessoal ler. E ele ele fez inicialmente estudo com roedor e depois fez com humanos lá, claro, né? Da medida do possível, os indivíduos tiravam foto do prato e avaliou. Claro, tem inúmeros parâmetros que podem ser avaliados, o metabolismo, enfim. E se eu me lembro bem, foi avaliado também perda de peso. Pois é, o que eu me lembro... É que às vezes eu começo a misturar os estudos, né? É aquela questão, né, Andrei? Claro, é um estudo que foi publicado na Nature Metabolism. Não vamos, né, ser... Mas tudo bem. Eu acho que uma coisa que eu me lembro nesse estudo, que me marcou, foi a questão de não ser um desfecho clínico, desfecho primário. E daí, quando eles... A medida que eles utilizaram, é que agora eu já não me lembro mais se é o mesmo, né? Eles não eram nenhuma medida clínica de... Eu não me lembro se era indicador de resistência insulínica ou de tolerância à glicose, se não me engano. Então, eu tô com esse na cabeça, mas pode ser que eu esteja misturando as coisas. Mas eles não usaram um TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose. Certo. Então, assim, para mim não me diz nada aquele resultado, eu não acho que ele vale a pena, porque não é a medida clínica que se usa para avaliar, né? Então, é um desfecho substituto. Outra coisa. A gente tem que pensar quem é o nosso paciente, né? Porque às vezes a pessoa assim, jejum para mim funciona, nananana. Se a gente for olhar todas as intervenções que cursam com déficit energético, ao longo de 12 meses, não vai ter diferença entre elas. Certo, então todas as intervenções que envolvem o déficit energético seria consumir, do ponto de vista de calorias, menos do que está sendo consumido. Está sendo gasto. E aí, independente da intervenção, do tipo de intervenção, ao longo de 12 meses, não tem diferença? Não tem. Por exemplo, assim, se tu olhar a dieta... eu não lembro se é cetogênica, mas era alguma coisa desse tipo. E dieta mediterrânea, no início a perda da cetogênica vai ser maior, tá? Mas lá em 12 meses elas se equiparam. Provavelmente porque é muito improvável tu conseguir sustentar esse tipo, né? Então, eu sempre digo o seguinte... O tipo, você está se referindo ao do jejum intermitente? Ou que seja da cetogênica, enfim, qualquer que seja o padrão dietético que o indivíduo vai utilizar para manter aquele déficit energético negativo. Entendi. Né? Então, assim, o tipo de dieta. Certo. Então, assim, se é cetogênica, se é... paleolítica, sei lá, nem existe isso. Mas enfim, estão sempre inventando uma coisa. Mas vamos pensar assim, numa dieta geralzão, falando de cetogênica, numa dieta que tem, num padrão dietético, uma dieta mais característica mediterrânea, né? Ou mesmo com déficit energético restringir, né? Então, assim, jejum intermitente, não vai ter diferença a longo prazo. E eu acho que a gente
está muito mal acostumado, né? As pessoas não têm essa ideia, mas tão poucos profissionais. Que tudo que é conduta, a gente não pode só pensar no possível benefício. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no risco, né? Então, por exemplo, quais são os riscos de eu submeter, ou desconforto, se não é um risco, né? Entendi. Eu submeter meu paciente àquilo. Então, assim, ele consegue sustentar. Certo. Se ele tem, por exemplo, episódios de compulsão, ou se ele tem um padrão, né, de maior descontrole alimentar, ou seja, que ele pode ingerir a mais, mesmo que não seja compulsão, talvez, se eu faço, né? Se eu faço determinadas intervenções... Para ele vai ser mais difícil sustentar. Para ele vai ser mais difícil sustentar. E daí ele pode ficar... Porque como a gente sabe que a obesidade cursa com déficits em todos os domínios praticamente... Acho que todos, da função executiva, a flexibilidade cognitiva dele vai estar comprometida também. E daí ele vai ficar migrando daquele padrão de uma dieta nova, quando sai da dieta, come tudo que vê pela frente. Então, a probabilidade disso acontecer. Então, eu preciso considerar também isso, né? Com certeza. Então, acho que é aquela questão. Às vezes, esse tempo estava num congresso, foram fazer uma pergunta e falaram, porque eu não me lembro, eu acho que era jejum intermitente, melhora tal peptídeo, melhora tal não sei o que, a gente sabe que melhora não sei o que. E daí eu fiquei pensando assim, a única coisa que a pessoa não pensou, né, era a questão, e era um psiquiatra, então eu achei até engraçado. Era ela não considerou o fator comportamento. O fator comportamento, só pensou no benefício, suposto benefício clínico, né? Ou fisiológico, não é nem clínico, porque nada disso é uma medida clínica, né? Então, assim, na resposta fisiológica daquilo, mas não considerou clinicamente e o quão mantenível é aquilo.